A última parte do instrumento de trabalho para a segunda sessão do Sínodo é dedicada aos lugares. A vida sinodal missionária da Igreja, as relações que a integram e os percursos que asseguram o seu desenvolvimento nunca podem prescindir do concreto de um lugar, ou seja, de um contexto, de uma cultura. O texto convida a superar uma visão estática dos lugares, que os ordena por níveis ou graus sucessivos, segundo o modelo piramidal. Nos ajudam na reflexão deste tema Marilza Chuina e Padre Miguel Martins Filho. Marilza Chuina é cristã leiga, professora, especialista em educação e assessora da Comissão Episcopal para o Laicato da CNBB do setor SEBS. Marilza, uma alegria contar com você aqui no programa mais uma vez. Seja muito bem-vinda. Olá, Marcos. Olá, Padre Miguel e todos e todas que nos acompanham. É sempre um prazer, uma alegria poder conversar, partilhar um pouco da nossa experiência de vida. Obrigado. O Padre Miguel Martins é jesuíta, diretor do Centro Cultural de Brasília, superior do Núcleo Apostólico Brasília-Goiânia da Província Jesuíta do Brasil. Ele participou como perito da primeira sessão da Assembleia Sinodal e se prepara também agora para a segunda sessão. Padre Miguel, bem-vindo. Obrigado, Marcos. Que alegria estar aqui com você outra vez, com todos os nossos que nos assistem agora. Bom dia, Marilza. É uma alegria muito grande, é sempre um prazer poder contribuir com essa reflexão. Obrigado. Eu quero iniciar essa conversa. Você que está nos acompanhando, nós já tivemos 3 programas precedentes, um sobre os fundamentos da sinodalidade, um sobre as relações, um sobre os percursos e agora a gente encerra com os lugares, como eu mencionei. E, Marilza, eu quero começar ouvindo você porque a gente pode pensar assim, lugar como um espaço estático, físico, e na introdução eu já mencionei que o texto nos traz uma outra referência de lugar. O que significa lugar no contexto da vida sinodal missionária da Igreja? Olha, Marcos, a pergunta nos remete à nossa própria experiência de vida. Quando a gente pensa na nossa história, no lugar de onde viemos e para onde fomos. Quando eu comecei a ler essa parte do texto, eu fiquei pensando um pouco na minha própria história de vida. Eu venho de Minas Gerais, mas eu estou no Mato Grosso. Mas o que eu sou hoje, eu me constituí com a parte dessa história do lugar de onde eu vim. Mas é uma história que continua a partir do lugar de onde eu estou. Então, você tem aí um percurso de relações que são estabelecidas e que são constituídas ao longo da vida. Por isso, a importância do lugar no sentido de valorizar a realidade concreta onde nós estamos inseridos e a Igreja, por excelência, a realidade concreta de onde ela está inserida. Então, é importante que a gente tenha a referência do lugar como esse espaço privilegiado de pluralidade, de diversidade, de contextos, de experiências de vidas que vai contribuir para a encarnação da Igreja em todos esses contextos específicos, em todos esses contextos culturais, relações, percursos, lugares que se constituem não por ordenamento imposto ou colocado, porque se a gente restringe na normativa, a gente restringe a ação da Igreja. E o lugar, ele nos abre perspectiva para a ação da Igreja nas relações que se constituem, tanto sociais, econômicas, culturais. Então, os lugares eles são colocados nessa perspectiva, de fato, de concretizar as relações entre as igrejas, inclusive, nos agrupamentos diversos, nos serviços diversos,
como vai se dando nos territórios e nos espaços onde nós nos encontramos. Olhar para o lugar, olhar para o território, olhar para as pessoas que compõem a história de vida deste lugar. Isto é imprescindível para que a gente possa se constituir numa igreja efetivamente sinodal, uma igreja missionária, uma igreja da comunhão e da participação. Excelente, Marilza, que você traz para a gente essa referência de lugar, pensar também nesses movimentos e as relações que a gente vai tecendo, que é a dinâmica própria da vida, né? E quantas de nós fazemos esse movimento ao longo do nosso caminho, da nossa trajetória eclesial. E é interessante a gente pensar isso, e aí eu quero convidar o Padre Miguel aqui para a conversa, porque o texto afirma, eu mencionei na introdução, que o instrumento de trabalho, né, nos convida a superar uma visão estática de lugares segundo um modelo piramidal. É interessante essa afirmação, superar um modelo piramidal, porque a gente fala no cotidiano, nas reflexões, mas isso vem no instrumento do sínodo que reflete sobre sinodalidade. Como a igreja pode evitar o modelo piramidal, Padre Miguel, ao tratar esses diferentes níveis de lugares, né? Nós pensamos comunidades, paróquias, dioceses, a igreja universal, e na nossa cabeça acaba vindo esse desenhozinho de uma pirâmide. Como é que a gente pode superar isso? Muito bem. Primeiro, entendendo que o poder na igreja não advém do ministério ordenado, por exemplo. Isso pode ser um ponto de partida para a gente entender essa pergunta que você me faz. Na verdade, esse modelo piramidal, ele se institui, eu imagino, à revelia do próprio Espírito Santo. Por quê? Porque se a igreja é o povo de Deus, a gente precisa entender que o poder na igreja deve ser vivido a partir do próprio batismo. E todos nós, cristãos, batizados e batizadas, precisamos entender que o exercício do poder é serviço. Então, para superar essa estrutura piramidal, a gente precisa entender de maneira articulada essas três partes, por exemplo, do instrumento Labores. As relações, construídas de maneira mais igualitária, mais fraterna, né? E a questão dos itinerários de formação, no sentido de que a gente tem que se formar todo mundo junto, né? Os presbíteros, bispos e tal. Então, o lugar onde isso acontece, certo? Privilegiando as pequenas comunidades, né? Sem nos firmarmos nessas estruturas também, que muitas vezes não respondem mais aos desafios atuais, né? Estruturas que muitas vezes foram feitas há muitos séculos até, e que, de repente, já não respondem às necessidades de uma sociedade cada vez mais multicultural, plural, e que a gente tem que se entender assim, a igreja também, nós vivemos essa diversidade, principalmente diversidade cultural, se a gente pensa mais em termos de comunidade, né? As comunidades, nós somos povo de Deus e precisamos entender que esse povo de Deus tem rostos, né? Em cada região, em cada lugar, e não só falando de território, como a Marilza lembrava, né, e você, Marcos, mas assim, pensar que a igreja universal, a igreja povo de Deus, a igreja de Cristo, a igreja, né, que está aqui, né, para ser um instrumento ou um sinal do reino de Deus para todo o gênero humano, para toda a humanidade, ela tem rostos diferentes, né? E aí a gente precisa perceber isso. E nesse sentido, o instrumento Labores, captando as contribuições que vieram da escuta, da ampla escuta que foi feita, exatamente captando esse mosaico, essa diversidade grande, né, de experiências que concretizam, né, encarnam a igreja, né, nos vários ambientes, nos vários lugares. Na verdade, essa terceira parte fala do onde a igreja acontece, né? A igreja acontece onde? É essa a pergunta, e a gente vai continuar conversando e refletindo sobre isso. Exatamente, onde? E para a gente encerrar o bloco aqui, Marilza, rapidinho, um minutinho, o Padre Miguel já mencionou, mas eu queria trazer novamente, né, de que maneira que a diversidade cultural e a pluralidade das tradições, elas enriquecem a igreja. Muita gente acha que é uma ameaça, mas a partir dessa perspectiva da sinodalidade, de que maneira que essa diversidade enriquece a igreja e fortalece a missão? Olha, essa pergunta é instigadora, porque
Comumente, quando a gente pensa no outro e na outra, e quando a gente pensa na pluralidade das culturas e na diversidade, a gente já estabelece uma barreira, porque a gente quer enxergar o outro e o outro como um oponente. As outras culturas como oponente, as outras igrejas, as outras religiões como oponentes. E, na verdade, não é assim que vai se dar, porque a igreja não vai ser compreendida, né, sem essa implementação cultural, sem as relações que se estabelecem entre os lugares, entre as culturas. Daí a importância de a gente valorizar efetivamente essa variedade de tradições que vai se dar, inclusive, no campo religioso, nas práticas litúrgicas, nas práticas teológicas, né? Então, é a comunhão das igrejas nos espaços, nos territórios, que vai enriquecendo a própria experiência do pluralismo das culturas e da fecundidade que isso propicia, o encontro com o outro e a outra, o diálogo, e esta é uma condição fundamental, né, de vida da igreja, e não é uma ameaça à catolicidade, né? Então, essa questão da forma plural que é expressa na diversidade dos povos, das culturas, das tradições e das línguas, isso é muito sério no sentido de nos desafiar a ampliar a mensagem salvífica de Jesus de Nazaré. Olha aí que maravilha. Olhar com o coração aberto sob o impulso do Espírito para que a gente possa acolher essa diversidade presente nos territórios, nos lugares onde estamos e assim construir o reino de Deus. A gente está conversando hoje sobre os lugares a partir do instrumento de trabalho com a Marilza Chuina e o Padre Miguel Martins. Um intervalo bem rapidinho e já já a gente volta. Estamos de volta com a nossa Igreja Sinodal. Obrigado a você que nos acompanha neste programa e ao longo desta temporada de reflexões sobre o instrumento de trabalho. Perdeu algum programa ou quer rever, quer compartilhar com a sua comunidade, no seu grupo de amigos, mandar pelas plataformas de redes sociais? Procure Igreja Sinodal no YouTube e você tem todos os programas disponíveis para você rever, aprofundar e entrar nestas reflexões importantes que a igreja está fazendo. Hoje, quem está nos ajudando a pensar os temas presentes na terceira parte do instrumento de trabalho é a Marilza Chuina. Ela é cristã leiga, assessora da Comissão Episcopal para o Laicato da CNBB, no setor SEBS, e o Padre Miguel Martins Filho, jesuíta, e que é um dos peritos que acompanham a Assembleia do Sínodo, um dos brasileiros que participa da sessão do Sínodo. Padre Miguel, quero voltar aqui com você para a conversa. A gente terminou escutando a Marilza falando aí da riqueza que é nós acolhermos a diversidade cultural como um dom do Espírito nas nossas comunidades, nos nossos territórios. E um ponto que o instrumento de trabalho traz para a gente, que é importante pensar, é esse contexto de mudanças socioculturais, de migrações e outros fenômenos que marcam o nosso tempo. Quais são os desafios que as mudanças socioculturais elas implicam na construção desta igreja sinodal? De fato, é um desafio grande, né, Marcos? Porque, veja, primeiro, a gente tem que entender, a gente tem que partir da compreensão de que o mundo, as comunicações, as mudanças que a gente tem vivido nos últimos tempos, nos fazem perceber de maneira muito mais clara essa pluralidade e, mais do que isso, a interação, né, intercultural, né, o contato com outras culturas distantes. Mas, de repente, em alguns lugares, acontece essa pluralidade também, alguns territórios, na verdade, essa mobilidade, né, humana, como está acontecendo, o deslocamento de populações inteiras com o fenômeno da migração, mas também a interconexão no mundo digital, né, no mundo das comunicações sociais, que hoje com as redes e tal proporcionam esse rosto mais plural ainda. E é impressionante como a gente percebe que, por mais que a gente tenha acesso a essa pluralidade, e a gente perceba essa pluralidade,
está havendo esse fenômeno de como um recrudescimento do individualismo, né? De repente, cada um puxando para si, buscando se apropriar ou buscando impor a sua identidade, a sua cultura, como melhor ou como superior. É impressionante isso, né? Nós temos todas as condições de viver de maneira mais pacífica, mais fraterna, essa interculturalidade. O Papa Francisco tem proposto isso, né? E não, na verdade, quando a gente fala de lugar, né, na terceira parte do instrumento, é exatamente ver os lugares eclesiais, né? Na verdade, onde é que a igreja acontece? Então, a igreja acontece nesses lugares, que muitas vezes são marcados por um fenômeno mesmo intercultural. Nós somos muitas culturas, e mesmo nos lugares mais, assim, nos territórios ou nos povos, que tem uma cultura mais homogênea, que é um pouco também mais difícil. Cada vez mais as culturas estão se comunicando, né? A gente precisa considerar essa realidade quando a gente vai vivendo a nossa fé. Na verdade, a fé na comunidade ou na liturgia, nas expressões assim da nossa fé e na vivência que a gente de fato expressa essa fé que a gente vive como comunidade, povo de Deus. Uhum. É importante perceber esses elementos, Padre Miguel, que você traz, né? E a mim particularmente me chama a atenção porque, por exemplo, o tema dos migrantes, dos refugiados, que vem acompanhando todo o processo sinodal, e é bonito ouvir isso de um documento, né? Porque no relatório de síntese afirma sobre os migrantes agora novamente, e a gente sabe o quanto essa é uma realidade sensível e cara ao Papa Francisco, e também as outras formas, né, de ampliação das culturas, como você apresenta, né? E perceberei como um espaço de vivência da fé, espaço oportuno para caminhar juntos. Caminhar com eles, com todos, como o Papa disse na Jornada Mundial em Lisboa. Um outro tema que aparece aqui, aí eu trago a Marilza para a conversa, ele sempre aparece aqui no Igreja Sinodal, e bom ele voltar novamente no contexto do instrumento de trabalho, que é sobre os conselhos, Marilza. Como os conselhos, sejam eles paroquiais, diocesanos, podem contribuir para uma efetiva prática sinodal e para a reforma das instituições eclesiais? Eita, Marcos! Você sabe que você toca, porque assim, é um assunto que está no cotidiano da vida das igrejas, mas é um assunto que ainda é um tabu, Exato. Porque ele não é realidade em todas as igrejas, e principalmente não é realidade nas igrejas locais. Então, primeiro ponto de partida é a gente olhar a igreja local como esse espaço da articulação, que articula as paróquias, mas que articula principalmente as comunidades, né? Então, na igreja local e nas comunidades, nas paróquias, é preciso existir esses diversos tipos de conselhos, né, de pastoral, conselhos econômicos, porque eles são uns instrumentos essenciais, minha gente, importantíssimo para o processo de planejamento, para o processo de organização, da própria execução e avaliação da vida pastoral numa comunidade local. Agora, interessante é que para que isso seja cada vez mais efetivado e se torne instrumento de comunhão, participação e missão, é propiciar que haja a participação de todos e todas. Então, na composição destes organismos, favorecer uma maior participação das mulheres, né? As mulheres que são maioria na igreja, são elas que animam as comunidades, são elas que presidem as celebrações da palavra, que cuidam do outro, da outra, com carinho, com amor de mãe. É preciso favorecer a participação dos jovens, das jovens. É preciso favorecer a participação do pobre, né? Dos pobres, das pobres, daqueles e daquelas que vivem em situação de marginalização, em situação de miséria, nesses processos que nós queremos que sejam processos coletivos, que sejam processos que efetivamente se constituam como serviços de animação da vida da igreja. Então, é preciso, o Padre Miguel abordou uma questão hoje que a gente precisa, inclusive,
passar por processos de mudanças de mentalidade, mexer nas estruturas. E a gente não mexe nas estruturas se a gente, de fato, não primar pela primazia, pela participação do sujeito coletivo, que é o povo de Deus. E todo o povo de Deus como sujeito. Então, não olhar para o povo de Deus como elementos que se constituem apenas dos cristãos leigos e leigas, mas daqueles e daquelas que são bispos, que são padres, que são os ministros ordenados em geral, mas olhar principalmente para que a gente constitua conselhos com a efetiva participação desse povo. O próprio Papa Francisco, na Evangelho Gaudium, já vem tratando dessa participação e Francisco, ele é tão eminente nessa questão que ele coloca, desde a Evangelho Gaudium, a participação das mulheres, a participação dos jovens e a participação dos pobres como o povo de Deus nesses processos, para que, de fato, a gente, animados pelo Espírito e pela divina Ruá, que a gente, de fato, concretize esses instrumentos que favoreçam a animação das nossas comunidades. É isso, sermos animados e reconhecer. E muito bom, Marilza, escutar de você esta animação e essa convicção para que realmente a gente possa, né, nas nossas comunidades, construir esses espaços, né, e favorecê-los para realmente construir uma igreja sinodal de todos, e não só com algumas partes, né, com todo o povo de Deus. Na verdade, quando a gente fala aqui do conselho, a Marilza menciona aqui, né, os diversos atores do povo de Deus, recordando inclusive aquilo que o Padre Agenor dizia para a gente no primeiro programa sobre os fundamentos da sinodalidade, que um deles é exatamente essa recuperação da eclesiologia do povo de Deus e desses diversos sujeitos eclesiais, e não só um ou outro. O tempo, ele geralmente é cruel com a gente. Aqui no Igreja Sinodal, quando a prosa é boa e os convidados são bons, o tempo passa rapidinho. Não vou conseguir abordar um tema que está aqui premente também, que é sobre a unidade, o papel do Bispo de Roma na diversidade também religiosa, o Colégio Episcopal. Mas eu quero agradecer demais a participação da Marilza Schwinn e do Padre Miguel. Marilza, obrigado por mais uma vez você participar aqui com a gente no Igreja Sinodal. Eu é que agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição dessa perspectiva de poder compartilhar as nossas experiências de vida e destacar que é muito importante que essas experiências de vida vai nos mostrando o processo sinodal das igrejas locais, isso vai nos comprometendo com a unidade de toda a igreja e nessa variedade e universalidade que é o povo de Deus. E assim isso, minha gente, não prejudica o ministério da unidade, já dizia o Papa Francisco. Então, vamos com Francisco, nessa grande virada teológica que ele nos chama, nessa grande virada eclesiológica da Igreja Povo de Deus. Assim seja, Marilza, e eu agradeço também ao Padre Miguel Martins, jesuíta, co-irmão do Papa Francisco. Obrigado pela sua participação aqui. O nosso abraço e votos de uma boa sessão. Conte com as nossas orações e leve o nosso abraço ao amado Papa Francisco. Com certeza, Marcos. Para mim também é uma alegria muito grande poder participar nesse momento, nessa conversa aqui tão rica e tão bonita, que nos anima tanto. Essa última fala da Marilza, de fato, enche a gente de ânimo. A gente não pode, de fato, desistir diante das dificuldades ou das oposições que possam acontecer. Na verdade, esse processo do sínodo, da sinodalidade, é um momento muito especial que a igreja está vivendo, né? Um momento, podemos dizer, histórico mesmo, porque de fato nós estamos vivendo um tempo de mudança, de proposta de uma nova visão de igreja. E, por exemplo, com relação à questão do poder na igreja, né, de todos os batizados, enquanto nós, ministros ordenados, né, bispos e o próprio Papa, enquanto a gente não se entender como membros do povo de Deus, inseridos nesse povo de Deus, por causa do nosso batismo, a gente não vai avançar. A gente precisa entender que o que nos dá poder não é o ser padre ou ser bispo, é o ser batizado. Então nós temos que compartilhar isso e viver essas relações
de fato, mais fraternas, né? Para testemunhar o amor de Jesus para o mundo inteiro. Amém, que assim seja. E obrigado você que nos acompanhou neste programa de hoje. Na próxima semana a gente continua as nossas reflexões acompanhando já a sessão da Assembleia Geral do Sínodo. Um abraço.